Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje iremos estudar um pouco sobre fotossíntese. Vamos lá? Então, o que é fotossíntese? É um processo, né, em que faz com que a planta produza o seu alimento. Mas como ela faz isso, né? Então, ela vai utilizar gás carbônico, tá? Aqui do ambiente, a energia solar e vai produzir, né, um açúcar chamado glicose, que vai servir de alimento para a planta. A fotossíntese só ocorre com a presença da luz solar, tá bom? Então aqui a gente vê nesse esquema que as duas setas estão voltadas para a planta e essa seta está saindo, né? Ou essa outra está voltada para a planta. Quer dizer o quê? Que a planta realiza a fotossíntese através do gás carbônico e da energia solar e água e sais minerais também é essencial para ela. E ela produz o quê? O oxigêno, né? Então, o oxigênio que respiramos vem de onde? Das plantas que vai estar contribuindo com a gente, né? Então, onde tem bastante árvores, a gente costuma falar que o ar é mais puro, porque é rico em oxigênio, que é o que nós precisamos para sobreviver também, né, gente? Tá ok? Então, vamos ver aqui como é que acontece, né? O que precisam as plantas para sobreviver? Precisa de água, né, minerais. Aí nós temos aqui como essa seiva, que é água e minerais, que é absorvido pelas raízes das plantas, chegam em toda parte das plantas, é chamada de quê? De seiva bruta. É como se fosse o nosso sangue, eu costumo falar para os nossos alunos, né? Que vai estar ali percorrendo toda a planta, que é de muita importância. É isso? Vocês sabiam que, consoante o ambiente em que a planta se encontra, as raízes possuem diferentes adaptações à captação da água. Então, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que, dependendo de onde a planta está vivendo, né, ela tem a sua maneira de obter essa água. Vocês já viram plantas assim, locais, que você acha que não tem nem água, ó, tipo aqui do lado, como se fosse uma pedra, né? Aí vem nascendo planta, nós temos plantas aqui. Aí você imagina como ela pode adquirir água e sobreviver nesse ambiente. Então, dependendo do tipo de planta, que não são todos, né? Dependendo do tipo de planta, ela vai sobreviver, ela vai conseguir viver, né, naquele ambiente. Então, vai variar do tipo de planta, tá bom? Mas afinal, o que é que faz subir a água, né? Que vai lá para toda a parte aqui da planta. Então, como é que acontece? Né? Permite a circulação da seiva bruta, que foi a que eu acabei de falar, da raiz à restante da parte das plantas. Então, nós temos aqui uma partezinha bem menor, raiz da planta. Aí nós temos vasos condutores.
É como se fosse veias, né? Artérias que existem no nosso corpo, como se fosse veias, né? Que é menor. Então, é feita essa coluna de água e vai percorrer por toda a planta, né? Então, são vasos condutores, né? Que vai aí fazer esse transporte de água, levando para toda a parte da planta. Ok? Aí nós temos aqui, continuando falando sobre a fotossíntese, né? As plantas usam a energia luminosa para transformar a água e o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, matéria orgânica, em substâncias ricas em energia matéria orgânica. Nós temos aqui uma folha, né, para vocês observarem o que diz aqui. A água e os minerais são absorvidos na raiz e transportados até as folhas, através de vasos condutores, que foi o que eu acabei de falar, né? Então, o que nós temos de mais interessante é que a saída do alimento produzido durante a fotossíntese é transporte através da seiva elaborada para todas as partes da planta. Os cloroplastos capturam a energia luminosa. Então, tem detalhes aqui que ainda eu não comentei. Por exemplo, os cloroplastos, né, gente? Que é muito importante aqui na folha, tá ok? E faz o que? Captura a energia luminosa, os cloroplastos. Aí, durante a fotossíntese, libera-se o oxigênio, né, como já foi falado. Também, vamos ver aqui, a seiva elaborada, o que acontece a este alimento. Nós temos também a seiva chamada elaborada, matéria orgânica, água e sais minerais. Vamos ver se tem mais falando. Sabiam que a respiração ocorre em todas as células da planta e de forma contínua, enquanto que a fotossíntese apenas ocorre nas células com cloroplastos, na presença de luz, dióxido de carbono e água. Olha que interessante, né, gente? Essa informação, tá ok? Então, ó, prestem atenção, ó. Sabiam que a respiração ocorre em todas as células da planta, tá? E de forma contínua, ou seja, respirar tem que ser contínuo, não é só em um momento. Enquanto que a fotossíntese, não, a fotossíntese apenas ocorre nas células com cloroplastos, na presença de luz, dióxido de carbono e água, tá? Então, cloroplastos é importante. O que dá o pigmento verde da folha é chamado de clorofila, tá, gente? Então, pigmento, não sei se está falando aqui, não, né? Mas é uma informação que vocês devem guardar, tá ok? O que dá o pigmento verde da folha é a clorofila, tá ok? Então, vamos ver aqui. Continuando. O armazenamento das substâncias produzidas pela planta possibilita a sobrevivência das plantas em determinadas épocas do ano. Ou seja, gente, o que quer dizer? Que muitas plantas, elas precisam guardar o seu alimento, né, para tempos difíceis, tipo assim, né? É como se a gente soubesse que teria uma seca e você iria guardar bastante alimento para nesse período você usar esse alimento e não passar necessidade. Por exemplo, aqui a batata,
é um caule, é uma reserva de alimento, na verdade, né? Aí aqui nós temos sementes, também é reserva de alimento. Raiz, aqui como no caso da cenoura, a cenoura é uma raiz, tá? Aí o couve-flor, também aqui uma flor, o nome já diz, e o fruto, que é uma reserva de alimento, né? Então eles fazem isso para durar mais tempo, né? Tendo o seu próprio alimento, a sua maneira aí de estar viva, né? Então, importante das plantas para o ambiente. Qual a importância, gente, das plantas para o meio ambiente? A gente sabe que a respiração dos seres vivos é fundamental devido às plantas. Como já falei, elas produzem oxigênio, que é muito importante para todos os seres vivos. Aí nós temos aqui indústrias, né, que ela serve como matéria-prima para fazer móveis. O papel que a gente utiliza demais é da madeira, né? Incêndios, Deus, não é legal, não é interessante que aconteça, mas acontece, né? Queima de combustíveis fósseis, automóveis, né? Aqui, liberação de dióxido de carbono para a atmosfera. Aí, nesse caso, não é muito interessante as queimadas, né? A gente sabe que causa problemas para o nosso meio ambiente, né? Que vai vir aqui a questão do efeito de estufa, né? Que o nosso planeta sofre e não é interessante. Aí nós temos vários gases aqui, ó. Também o caso do dióxido de carbono é liberado pelos automóveis também, né? E então, tudo isso aqui não é interessante para o nosso planeta, mas sabemos que acontece, né? Então, gente, importância das plantas para o ambiente. Como na aula passada a gente viu que as plantas é muito importante, porque ela são chamados de produtores, né? É o principal aqui da cadeia alimentar. Nós temos aqui a energia solar, que é muito importante para a planta. Aí depois a gente tem os animais que comem também a planta. E outros, né, que vai se alimentar desse animal. E assim por diante, né? Que foi o que nós estudamos na aula passada, cadeias alimentares. Então as plantas continuam aqui presente e mostrando a sua importância para a sobrevivência de todos os seres vivos. Não é isso? Pois por hoje é só, né? Eu espero que vocês tenham entendido e obrigada e até a próxima aula.